Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Jéssica Alessandra, eu sou estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Goiás e é com imensa satisfação que hoje dou as boas-vindas a todos vocês a mais uma palestra virtual realizada pelo projeto de extensão Mulheres nas Engenharias. Hoje nós iremos receber a graduanda de Engenharia da Computação, Melissa Mariana, que falará sobre o tema microcontroladores. Atualmente, a mesma atua como estagiária em uma empresa de compensados, além de ser uma das integrantes do nosso projeto de extensão. Desde já, eu agradeço a disponibilidade da Melissa em oferecer esse conteúdo para todos nós. Agradeço a toda a equipe do projeto de extensão Mulheres nas Engenharias e a todos que estão presentes prestigiando o nosso evento. Bem, antes da gente iniciar a palestra, eu vou passar a palavra à estudante Eduarda Araújo, que irá passar alguns informes a todos vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Eduarda, sou estudante de Engenharia Elétrica na UFG e também faço parte do projeto, do projeto Mulheres nas Engenharias da EMC. Antes de iniciarmos a palestra, irei passar algumas informações. A primeira é que tanto o QR Code como o link do formulário para o recebimento de certificados serão disponibilizados ao final da apresentação. Aí, o que for mais fácil para vocês, pelo QR Code ou pelo link, aí você vai ser direcionado ao certificado, né? A segunda informação é que durante toda a palestra, o chat estará aberto para que vocês possam fazer perguntas à palestrante, que serão respondidas também ao final. Dando continuidade ao evento, passo a palavra à palestrante Melissa e bom evento a todos. Boa noite a todos. Só confirmando se a tela está sendo apresentada. Ok. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria de começar falando que introdução a microcontroladores. Microcontroladores em si é um assunto que eu considero, assim como programação, que todo mundo deveria ter o mínimo de conhecimento sobre. E o objetivo dessa palestra é para lembrar que a pessoa não precisa fazer engenharia para poder fazer uma automação na sua casa e etc. E também, vamos supor, a automação residencial atualmente, ela tem um custo muito elevado. Então, com o mínimo de conhecimento sobre esse assunto, você consegue automatizar a sua casa inteira. Começando com a história, remetendo primeiro ao conceito de computador. Computador é qualquer coisa que conta. Desde o ábaco da Idade Antiga já existiam computadores porque eles auxiliavam na contagem. Já os computadores eletrônicos são outro tipo de conceito. Eles são dispositivos que contam, mas feitos eletronicamente, como, por exemplo, essa Colossus Mark II, que foi um dos primeiros computadores desenvolvidos. Eles ocupavam salas inteiras e foi desenvolvido na Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, que foi onde teve o maior crescimento tecnológico, para descriptografar as mensagens da Alemanha. Só que esses computadores, eles eram controlados por válvulas. Cada aparelho desse aqui é uma válvula diferente. Então, se você quisesse comunicar duas partes diferentes do mesmo computador, quiser associar essas partes, teria que uma pessoa ir lá e manualmente trocar essa válvula e colocar em outro lugar. Com isso, depois da Segunda Guerra, na década de 70, teve a criação do transistor. O transistor, ele é um componente, basicamente como esse, e ele meio que veio para substituir essas pessoas que ficam trocando as válvulas. Só que isso de uma maneira muito mais rápida. E se colocar vários transistores em sequência, ele aumenta a possibilidade de fazer mais processos quase ao mesmo tempo, porque o tempo que uma pessoa leva para trocar uma válvula não tem nem comparação à quantidade de processos que um transistor consegue fazer. Aí isso vai mesmo da lógica da eletrônica.
se um pino desse estiver alimentado, consequentemente esse vai estar ou não, isso vai depender muito do aparelho eletrônico. Isso foi na década de 70. Com a evolução dos anos, esses transistores eles estão cada dia menores. Hoje eles já chegam à escala atômica. E, tipo assim, o processador que vocês têm no computador de vocês, a principal diferença que tem de um modelo mais antigo processador é a quantidade de transistores. Então, o que a ciência envolvida nisso pesquisa? Como desenvolver transistores cada vez menores para aumentar a quantidade deles, aumentar o processamento e diminuir o tamanho também. Com a diminuição agressiva desse transistor, começou a criar computadores, mini computadores muito pequenos, que têm uma função mais limitada do que um notebook normal. Isso aqui foi na década de 70 e esses dois aqui, eles se aproximam do tamanho eles são menores que um pendrive normal. E isso aqui foi o primeiro microprocessador da história e esse aqui foi o primeiro microcontrolador. Só fazendo um paralelo aqui, microprocessador, como o nome já diz, ele vai fazer processos. Só que assim, ele meio que depende dos dispositivos que estão ao redor dele. Ele geralmente não tem memória interna, então tudo que ele precisa, ele vai precisar acessar de equipamentos que estão ao redor dele. O microcontrolador ele já é algo mais completo. Ele processa dados, obviamente, mas ele tem memória interna, ele tem leitor de ADC interno, ele tem clock interno. Então, assim, ele é mais abrangente do que só um processador. E antes de realmente definir o que é um microcontrolador, tem alguns assuntos que eu considero importantes. Um deles é sistemas numéricos. Vamos começar pelo sistema decimal. O sistema decimal, como o nome já diz, ele repete os números deles de 10 em 10. Então, quando chega no 10º número, que é o 9 incluindo o 0, ele vai repetir o primeiro número e vai repetir o 0, 1, e assim ele prossegue até o infinito. Então, a cada 10 números, ele vai começar a repetir os algarismos dele que ele já repetiu antes. Já a sequência binária, o sistema binário, ele segue a mesma lógica, só que ele vai repetir de 2 em 2. Por isso que ele só tem o número 0 e o número 1 em todos os números dele, porque é só os 2 primeiros números do sistema decimal. E o sistema hexadecimal, que vem de 16, ele vai repetir um número de 16 em 16. Só que, quando ele chega no que seria o número 10, ele vai começar a representar por letras. Então, ele começa pelo A, e quando chega no número 16, que é o 15, ele vai pelo F. E o próximo número, ele vai começar a repetir toda a escala de novo, que vai pelo 10 e depois vai acrescentando com letras. Tem também o sistema octal, que ele é de 8 em 8. Só que para o assunto, esses três são os principais. Tem duas arquiteturas que são conceitos mais da história do que assuntos que a gente usa atualmente, que é a arquitetura de von Neumann e a arquitetura de Harvard. Essa de von Neumann, a principal diferença entre elas é que o programa que é colocado dentro do microcontrolador, ele fica na mesma memória que os dados que ele processa. E a arquitetura de Harvard, ele meio que separa em duas memórias separadas. Então, ela é a mais utilizada e também a mais fácil de trabalhar, porque tem como a pessoa fazer um paralelo. Se eu estou sem memória, eu vou precisar diminuir meu código ou diminuir a quantidade de dados que eu processo, porque eles vão estar separados. O hardware, só comparando aqui, os conceitos de tecnologia eles se separam basicamente em hardware e software. O hardware é a parte física, é aquilo que você consegue tocar. E o software é o que vai dentro da parte física, que vai fazer ele funcionar e que a gente não consegue
piscar. É o programa, é a interface, é o que vai fazer ele funcionar. O hardware em si de microcontroladores é uma coisa muito extensa. Os datasheets, que são as folhas que têm as especificações técnicas explicando como usa, de microcontroladores, eles chegam a ter mais de 1.000, 1.500 páginas. Então, eu resumi os componentes que eu considero mais importantes. Tem a unidade central de processamento, que é a CPU, que ela pode ser tanto dividida na parte lógica como a parte que computa os processos. A parte lógica, ela vai fazer aquela analogia com aqueles transistores, se eles vão estar mandando 0 ou 1, e fazer toda a lógica do processo, que envolve tabela verdade, essas coisas. E a parte que conta os processos, que faz parte do verdadeiro computador, é a parte da central de processamento, que ela vai pegar essa informação, que é a parte lógica, meio que traduziu para ela, e vai transformar isso em comandos para o resto do computador. Ele também tem 2 tipos de memória, que é a memória volátil e a não volátil. A volátil, como o nome já diz, é uma memória que ela muda constantemente. Se eu tenho um programa e eu tenho uma informação que ela não pode, de forma alguma, ser perdida ou ser mudada, eu vou colocar ela na memória não volátil, porque não importa o que aconteça, mesmo que eu desligue o dispositivo, aquela memória vai permanecer a mesma. A volátil, ela pode ser constantemente mudada. Tem também a alimentação. Todos os processadores precisam ser alimentados, no meu conhecimento. E os microcontroladores, eles geralmente são utilizados pela questão do baixo consumo deles. Se você quer automatizar uma plantação, automatizar a irrigação de uma plantação, você não vai colocar um dispositivo que consome muita energia, porque geralmente nesses lugares nem energia tem direito. Então, tem microcontroladores que chegam ao consumo de 0,4 microamperes. Só fazendo um comparativo, um chuveiro elétrico ele chega até 10 amperes o consumo. Então, assim, é um consumo incrivelmente baixo, que quando a gente está mexendo com a placa, se a gente colocar a mão em cima da placa, já pode alterar o funcionamento, porque está induzindo uma corrente na placa. Isso torna também a placa muito mais sensível. Tem também a função de reset, que ela é atrelada a esse WATD. Esse reset, ele é o reiniciar do Windows, só que é o reiniciar do Windows de microcontroladores. Se alguma coisa está dando errado, se algum programa trava no seu computador, você vai reiniciar e começar tudo de novo. Isso é mais ou menos o que o microcontrolador faz. Quando ele fica preso em alguma coisa e ele não consegue sair, ele tem esse escape. E esse escape ele é feito através desse WTD, que é o Watchdog. Watchdog, traduzido, é como se fosse um cão vigia, que é um dispositivo que ele pode ser tanto dentro como fora do microcontrolador, que ele funciona mais ou menos assim. Aqui fica o microcontrolador e aqui fica o watchdog. Durante todo o código do microcontrolador, ele vai estar reiniciando o watchdog. Então, o watchdog ele é feito para ser reiniciado. Se em algum momento o watchdog ele não for reiniciado, é porque o microcontrolador parou em alguma coisa. Porque em todo o código ele está resetando o watchdog. Então, se o microcontrolador não resetar o watchdog vai resetar o microcontrolador. Então, é mais ou menos assim que consegue evitar que o microcontrolador não trave. E como ele é usado geralmente em áreas muito distantes, muito remotas, fica difícil toda vez que travar a pessoa ir lá e ver o que é. Esses periféricos, ele é basicamente tudo aquilo que fica em volta do microcontrolador. O microcontrolador em si, ele é diferente do microprocessador, tudo que ele precisa está dentro dele. Só que se você quer desenvolver isso numa aplicação funcional, você tem que ter periféricos. Esses periféricos é o quê? Sensor de calor, sensor ultrassônico, qualquer sensor que você queira colocar ou qualquer outro dispositivo para construir um produto que você queira vender, vai ser um periférico. E esses periféricos,
eles conversam com o microcontrolador através de sinais ou analógicos ou digitais. Os analógicos é como se ele mandasse um sinal assim que precisa ser traduzido. O sinal não está pronto. E o digital são os sensores mais atuais e eles já mandam a resposta, tipo assim, eu li 30 graus, eu vou mandar 30 graus para o processador. Esses analógicos, eles não lêem 30 graus. Eles leem um valor que precisa ser convertido para o microcontrolador entender. E também tem um clock. O clock, ele é como se fosse uma unidade que o microcontrolador ele toma por base para realizar suas tarefas. Como é que isso funciona? Tem um componente que pode ficar tanto fora como dentro do microcontrolador, que é o cristal. O cristal, ele oscila. Ele fica alternando entre alto ou baixo. Ou ele vai estar 2 volts ou ele vai estar 0. E nisso ele fica oscilando o tempo todo. A frequência com que ele oscila forma a unidade do clock. Então, se você quiser botar um contador, eu quero que esse dispositivo meça a temperatura do meu quarto e me mande pelo e-mail. Só que eu quero que ele me mande de 10 em 10 minutos. Então, quando ele me mandar, eu coloco um contador. Quando ele chegar a 10 minutos, ele vai me mandar de novo. Esse contador, ele utiliza como unidade mínima o clock. E, geralmente, essa frequência do clock se assemelha ao seguinte. A parte do software, que explicando, é o código do programa. A placa, vamos supor, a gente faz uma placa, coloca um processador e um sensor de temperatura e eu quero que ele envie para o meu e-mail, então ele vai estar conectado à internet. Para ele poder conversar entre as peças, ele precisa de um código. Esse código é como se fosse uma lista de tarefas. Então, ele tem uma rotina diária e tem uma lista de tarefas. Quando ele faz todas as tarefas e acaba, ele volta para o começo e começa a fazer de novo. E ele fica nisso para sempre. E essa questão de tarefas, pode ser que 2 tarefas coincidem de ser realizadas ao mesmo tempo. Vamos supor que eu programei para ser feita a temperatura a cada 10 minutos. Só que, em algum momento que ele está fazendo a medição da temperatura, ele já quer mandar um e-mail. Então, tem 2 tarefas que estão competindo pelo processador. Então, ele tem que decidir qual é a mais importante. Então, a gente no programa decide qual que é a mais importante. E é como se fosse um caixa de supermercado. Você quer comprar, tem 2 pessoas querendo comprar alguma coisa. Então, elas têm que ir para a fila. E depois do caixa, quem basicamente chegar primeiro vai comprar aquele produto. Só que essa central é como se fosse o núcleo do código. Essa central, ela vai discernir qual é a pessoa mais importante para comprar aquilo, quem é que tem prioridade. Então, a pessoa só vai ter a sua compra realizada primeiro se ela tiver prioridade. E essa questão de prioridade de tarefas, ela facilita para o processador não travar, porque o processador ele é muito inteligente, mas também não é tanto. Então, a gente meio tem que instruir ele. As linguagens mais utilizadas no código, linguagens que eu falo, tem linguagem de programação, assim como tem linguagens humanas, que é português, inglês, tem linguagens de programação. Essas linguagens, elas são feitas porque assim, o computador, ele conversa em 0 ou 1. Tudo que acontece no computador é em 0 ou 1. Então, se a gente fosse fazer um programa em 0 ou 1, ia ficar praticamente impossível. Então, existem essas linguagens, que é para facilitar a gente gerir instruções para o computador. As linguagens mais utilizadas para microcontroladores é C e Assembly. Essa Assembly, ela está um pouco menos utilizada que C atualmente, mas ela continua sendo utilizada, porque ela é uma programação de baixo nível. Só que quando fala programação de baixo nível, não é porque ela é ruim, ou porque ela é difícil, ou porque ela é antiga. É porque ela se assemelha à linguagem de computador. Consequentemente, fica mais difícil para nós humanos entender como é que programa nela. Então, o jeito que o código dela é feito, o que é escrito nessa lista de tarefas,
não vai estar parecido com a linguagem que a gente usa, nós humanos. Vai estar mais parecido com a do computador. Por isso que a C, quando a pessoa vai fazer algum projeto com o microcontrolador, ela vai primeiro para o C, para poder entender como é que isso funciona, porque é mais fácil de fazer isso em C. Também é utilizado Python e C++, que é uma versão de C, só que com mais funcionalidades, só que ela é orientada a objetos. É outro conceito de programação. E essa linguagem C, ela é um C para hardware que lida diretamente com registradores e tem que entender de sistemas numéricos, que eu falei anteriormente, tem que entender de números binários, de hexadecimal, para poder programar em C, para fazer o microcontrolador funcionar. Ele também tem a função de leitura de sinais analógicos. Geralmente, dentro dos microcontroladores, tem um dispositivo que o nome dele é ADC. E assim, o microcontrolador, ele tem como se fosse vários fios, várias perninhas, e algumas dessas perninhas são ADC. Então, ele é um dispositivo que ele vai converter o sinal que ele lê do sensor para uma linguagem que o microcontrolador entenda. Ele é como se fosse um Google Translate. O sensor, vamos supor o sensor de temperatura, ele vai responder para o microcontrolador, em vez de 30 graus, ele vai mandar uma corrente, ele vai mandar 2 volts. Então, o microcontrolador vai ler 2 volts e não vai entender. Então, esse ADC, ele converte esse valor em volts em um número binário, porque binário o microcontrolador entende. E o microcontrolador transforma esse binário na linguagem que a gente entende, que é 30 graus. Então, isso aqui é muito importante. Só que, se você tiver um sensor que é mais moderno, ele provavelmente vai ter o sinal digital. Então, você não vai precisar usar o ADC. A comunicação. Como eu estava falando, o ADC é o que o sensor responde. Para o microcontrolador conversar com esse sensor, ele manda uma energia e o sensor vai responder outra energia. Só que os microcontroladores, eles têm limitação de pinos. Vamos supor, tem microcontroladores que têm 10 pinos, tem outros que têm 20. Mas se você quiser ligar 30 sensores, já vai dificultar. Então, quando você quer conversar só com um sensor, fica bem mais fácil. Você manda uma corrente, recebe uma corrente. Quando você quer ligar 30 sensores, você vai utilizar esses protocolos de comunicação. Os principais são o ART, SPI e o I2C. Esse UART ele não é tão utilizado para quando quer ligar tipo 30, 50 sensores em sequência. Ele é mais utilizado para comunicação serial. O que é comunicação serial? É quando você quer comunicar, obviamente, só que enviando um bit cada vez. É como se você estivesse falando uma frase e estivesse falando letra por letra. A comunicação paralela, ela manda a frase inteira. A serial manda letra por letra. Só que na eletrônica não é letra, é bit. Então, essa UART, eu particularmente utilizo ela para comunicar, vamos supor. Temos uma plaquinha que tem um processador e eu tenho uma telinha preta, não necessariamente é preta, mas geralmente é uma telinha preta, que eu consigo acessar ela de forma serial pelo meu computador. Então, eu consigo ver o que está aparecendo nela. Então, se no código eu colocar o famoso printf, eu colocar para escrever na tela alguma coisa, não tem tela no microcontrolador, então eu vou ver na tela do computador. Essa UART é geralmente usada para isso. E essa SPI e a I2C, ela é utilizada para quando quer ligar vários sensores ao mesmo tempo, principalmente a I2C. Essa I2C ela também é chamada de bus serial, que é como se fosse um ônibus, porque cabe vários passageiros, cada passageiro é um sensor diferente. Então, se eu quero ligar vários sensores, eu vou pegar um dispositivo I2C, vou ligar esse dispositivo inteiro, que tem 20 pernas, 20 pinos, em um pino do microcontrolador.
Então, se antes eu tinha um microcontrolador com 10 pinos, agora eu tenho um com 30. Então, tem como eu me comunicar com todos esses pinos desse novo pino que eu atribuí. Essa questão de health ou full duplex é o seguinte. Health, que é metade em inglês, é quando você ou só comunica ou só ouve. Não tem como você fazer os dois. É como se tivesse dois dispositivos e tem um fio no meio. Esse fio é único, ele ou só envia ou só recebe uma mensagem. Quando ela é full duplex, é como se tivesse um fio e dentro desse fio tivesse dois fios, um para receber e um para enviar. Então tem como você enviar e receber informações ao mesmo tempo. Esse SPI ele funciona com basicamente 4 pinos, que é o MOSE, o MISO, o Chip Select e o Clock. O Clock ele vai estar basicamente em quase tudo que for estudar em eletrônica, que ele que vai decidir a frequência que aquilo ali vai acontecer. Esse MOSE e esse MISO é uma sigla que a tradução é como se fosse escravo e mestre. O mestre vai mandar e o escravo vai obedecer. Só que, atualmente, tem muitas tecnologias que elas estão refletindo nesse conceito de não utilizar mais esses termos. Esses termos são utilizados na eletrônica inteira e também na programação. E eles estão deixando de abandonar por ter conotações racistas. A linguagem Python foi a primeira linguagem, isso foi mês passado. Foi a primeira linguagem a não utilizar mais esses termos e toda a documentação vai ser excluída e vai ser trocada essas palavras. E hoje eu vi a notícia que o sistema Linux também ele vai parar de utilizar esses termos. E eles até dão opções para a gente começar a trocar também, que em vez de ser o mestre, a gente usa principal ou o dispositivo pai. E no lugar de escravo, a gente usa operários, ou dispositivos secundários, ou dispositivos filhos. Esse MOSE e esse MISO é como se tivesse um principal e o outro que vai obedecer aquilo que ele vai falar. Vamos supor o I2C. O principal ele vai ser o microcontrolador, só que ele vai designar tarefas para os seus operários e assim vai aumentar a capacidade daquele microcontrolador de operar vários dispositivos. Então, depois de toda essa introdução, eu vou finalmente falar o que é um microcontrolador. Ele é como se fosse uma caixinha que tem componentes básicos para ser um computador. É como se fosse um notebook muito, muito, muito reduzido. E o notebook a gente usa para fazer trabalho, para jogar, para assistir filme, qualquer coisa. O microcontrolador, ele é designado para fazer uma coisa. Só que essa coisa ela pode ser bem ampla. Então, dentro dessa caixinha do microcontrolador, ele tem algo que é o cérebro dele, que vai mandar o que ele vai fazer. Ele tem uma memória para guardar todos os dados. O clock, que é o relógio, que vai definir o sinal do relógio, que é a unidade mínima desse microcontrolador, dele fazer contadores e etc. O watchdog, que é como se fosse um lembrete diário para ele, para saber se ele está funcionando ou não. E esse software é uma rotina, é uma agenda que o microcontrolador tem e a cada segundo ele tem que fazer aquilo ali. O ADC vai ser o Google Translate do microcontrolador, que vai traduzir aquilo que ele não entende. Então, ele tem as partes essenciais do computador. Ele tem uma breve classificação, que é pequenos, distribuídos e de alto desempenho. Os microcontroladores que são pequenos, eles são aqueles mais compactos. Tudo aquilo que eles precisam, fora os periféricos, claro, ele vai estar interno, vai estar dentro dele. Os distribuídos, vamos supor, eu tenho um microcontrolador e a memória está dentro dele. Só que eu preciso de uma memória maior. Então, em vez de eu comprar outro microcontrolador, eu compro um componente memória e coloco como periférico dele. Então, ele vai virar um microcontrolador distribuído, porque os componentes básicos dele não vai estar só dentro dele, vai estar também do lado de fora. E esse de alto desempenho já é em questão de processamento. É um processador que está acima do nível comercial
e ele é mais utilizado em estações espaciais, em satélites que ficam em órbita fora da Terra, então é meio fora da realidade. Só que a principal diferença entre esses dois e o de alto desempenho é que você quer ter um monitoramento de uma plantação. Você quer que a cada 10 minutos receba dados daquela plantação. O microcontrolador ele não vai precisar estar funcionando 24 horas por dia. Ele só precisa funcionar a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos ele fica dormindo. Quando dá hora de acordar, ele acorda, recebe os dados, envia e depois dorme de novo. Já esse de alto desempenho, ele está cuidando de uma sonda espacial. Ele não pode ficar dormindo, porque a sonda espacial depende dele. Então, ele não dorme, ele fica sempre em constante atividade. Os principais microcontroladores que tem no mercado, esse aqui é o PIC. Ele, tipo assim, esse MSP430 e esse PIC, eles são basicamente utilizados em projetos semelhantes. Só que o MSP, ele tem mais funcionalidades que o PIC. Só que se a gente for ver projetos de faculdade e essas coisas, eles utilizam mais o PIC do que o MSP, porque essa empresa, a Microchip, quando ela desenvolveu, ela investiu muito no setor da educação. Já a Texas, ela não teve essa abordagem, então ela ficou mais pro lado comercial. Lembrando que isso aqui é um Launchpad, é uma plaquinha que te ajuda a lidar com o processador. O microcontrolador em si, ele é só essa parte aqui. Também tem o módulo ESP32, que ele é uma versão mais completa desse Arduino. Esse ESP32 também, essa plaquinha é para ajudar as pessoas a trabalhar com ele, e o microcontrolador é só essa parte aqui também. Porque, tipo assim, os pinos desses microcontroladores, eles são muito pequenos. Então, se você, eu quero programar todas as lâmpadas da minha casa. Se você for soldar cada lâmpada em cada pino aqui, vai ficar muito complicado. Então, trabalhar com esses pinos maiores fica mais fácil. E esse Arduino é o que a gente usa no começo do curso na faculdade, que ele assim, ele é uma versão muito mais simplificada do que esses outros. É muito mais fácil de trabalhar com ele do que os outros. Então, se você não quer seguir carreira nessa área, quiser só ficar brincando na sua casa, utiliza mais o Arduino. Claro que ele também tem umas funções excelentes que tem como fazer produtos comerciais mesmo. E essa plaquinha também não é o microcontrolador em si. O microcontrolador é só essa parte aqui. E lembrando que o ESP ele tem acesso à internet. Então, muita gente opta por escolher ele porque ele é muito barato. Ele chega a ser R$ 12 por aí, comprando na China, né? E ele já vem com Wi-Fi incluído. Umas aplicações aleatórias e diversas que microcontrolador pode ter. Esse Atmega, que é o do Arduino, tem como fazer robô, tipo robô simples, com compras básicas, bem de baixo custo mesmo. Automação residencial também, tem como você ter controle de todas as tomadas da sua casa somente com Arduino. E esse aqui é feito com ESP, que é de automação agropecuária. Isso aqui é de uma empresa aqui do Brasil que eu achei na internet, que eles avaliam o peso das aves, a qualidade do ar para ver se está propício para aquela ave crescer e etc. Agora aqui, eu vou dar um exemplo de como esses produtos que eu mencionei anteriormente, eles são produzidos numa empresa. O que eu vou mostrar é produzido no âmbito comercial. Se você for fazer isso na sua casa, vai ficar muito, muito mais simples e também mais barato. Conceitos importantes. São sistemas embarcados e IoT. Sistemas embarcados é outra caixinha. O microcontrolador é uma caixinha muito pequena e os sistemas embarcados é uma caixinha que vai ter o microcontrolador dentro e os seus periféricos. Ele vai ser como se fosse um mundo isolado e autossuficiente. O que ele precisar vai ter que ter dentro daquela caixa. Então, o sistema embarcado é o sensor de temperatura, que eu dei o exemplo no começo. Eu vou colocar o microcontrolador, o sensor, vou isolar eles, aquilo ali vai ser um sistema embarcado. É mais ou menos assim. IoT é a internet das coisas.
Basicamente, internet das coisas é você colocar internet em algo que nativamente não tem internet. Se você fizer algum programa, alguma coisa para o seu notebook, não é internet das coisas, porque o notebook tem acesso à internet já de fábrica. Agora, se você, eu quero automatizar minha geladeira, eu quero que ela me informe se os alimentos estão vencendo. Isso vai ser a internet das coisas, porque a geladeira não tem internet. As comuns, né? Então, tem certos passos que desenvolvedores de projetos de embarcados, eles seguem para poder ter um produto. A primeira coisa que você tem que ter em mente é a necessidade e a oportunidade, porque não adianta você ter uma ideia brilhante, quer entrar no mercado e não tem demanda para aquilo. Então, eu vou dar o exemplo de um produto que eu mexo na empresa que eu faço estágio, que é o MKM. Surgiu uma necessidade e a oportunidade dele ser feito. Então, ele começou a ser desenvolvido. Qual foi a necessidade? Esse dispositivo ele vai monitorar a pressão e a vazão dos canos da saneária. Tipo assim, nos bueiros que tem aqui em Goiânia, tem um cano muito grande que tem um dispositivo que chama macromedidor. Só que esse macromedidor, ele não transfere informações para nenhuma nuvem, não faz nada, ele só mede. Então surgiu a necessidade de ter um dispositivo que vai pegar aquelas informações e vai mandar para a nuvem, que é uma IoT, uma internet das coisas. E surgiu também a oportunidade. A primeira coisa que é feito, geralmente é mais demorada, quando você não tem muito conhecimento na área, é o planejamento e o design. Essas duas fotos são só ilustrativas. O planejamento é você definir metas, tal mês tem que fazer isso, e etc., para dar um prazo para o cliente de quando aquilo ali vai ser feito. E geralmente começa na protoboard. Essa protoboard é uma plaquinha de plástico, tem como você fazer circuitos muito fáceis, que não precisa de solda. Esse aqui eu peguei um exemplo, que é aquele jogo que ele te mostra uma sequência de cores e você depois tem que lembrar a sequência e apertar nos botões. Mas foi só de exemplo. E chega no desenvolvimento. Basicamente, a primeira coisa que se faz é o esquemático, tipo, colocar resistor, calcular quanto de corrente vai ter que ter naquela trilha, etc. Depois que você faz todas as ligações, o próprio programa, que você depende do programa, né? Mas o que a gente usa, que é o Altium, ele já vai te dar tudo ligado e a única coisa que você vai fazer é definir o tamanho, definir a distância que você quer daquele dispositivo, etc. No final, você vai ter uma placa em 3D, você manda para a empresa que imprime essas placas de circuito impresso e ok. Essa aqui é do MKM já na versão mais nova. Depois começa a parte que começa a dar problema, que é os testes e a manutenção. Como esse produto ele funciona a uma voltagem incrivelmente baixa e ele fica num ambiente muito hostil, às vezes a gente tem que simular o que vai acontecer dentro de um bueiro. A gente faz teste de umidade, tem esse pressurizador para simular a pressão. Só um paralelo, um pneu de carro, ele tem 32 PSI. Esse aqui a gente consegue chegar até 100 PSI. Aqui em cima ele tem um simulador de pulsos, que é para simular a vazão. E aqui a gente vai fazer os testes, vai simular mesmo o que acontece no campo para ver se vai acontecer alguma coisa com o código que está rodando lá dentro. No final a gente embala e instala em algum lugar e vai ficar observando aquele dispositivo para ver se vai ter algum problema, vai fazer manutenção, etc. Outro passo de desenvolvimento de embarcados é o upgrade. Quando assim, essa questão do upgrade é muito mais difícil do que você simplesmente fazer um programa. Porque você faz um programa, o cliente não gosta, você faz uma alteração, entrega para ele de volta. Já com uma coisa física, você tem que fazer aquela coisa física todinha de novo para poder consertar um problema. Então, um dos problemas que a gente tinha com a versão anterior é que o sensor de pressão ele ficava dentro, do lado de dentro,
e só tinha um meio de comunicação. Isso aqui é um suporte para o chip. Esse módulo de comunicação é um GPRS, que é o que tem dentro do celular da gente. É como se esse dispositivo estivesse mandando mensagem para o banco de dados direto. Aí, com essa nova versão, nessa parte aqui de cima, ele fica vários tipos de comunicação. A que a gente está fazendo agora, além do chip, é uma de rádio, que é o módulo LoRa, que é outro conceito de IoT também. Só que ele é bom para cidade pequena, porque chega a vários quilômetros e facilita a comunicação. Porque não é em toda cidade pequena interior que tem rede de telefone. E nessa placa aqui também não tem sensor de pressão, porque o sensor de pressão agora é externo, dentro de uma capa de metal, porque já ocorreu casos de que o cano do sensor de pressão explodiu, molhava a placa e etc. Então, colocando do lado de fora não vai ter esse risco. E, basicamente, esse é o ciclo de vida. E depois do upgrade, chega a aposentadoria. Demora vários anos, obviamente, mas chega um tempo que aquela tecnologia ela passa a ser ultrapassada. E chegam novas novidades no mercado, novo tipo de fazer circuito impresso. Então, esse projeto ele é aposentado e futuramente ele abre a necessidade e a oportunidade para outro projeto com as novas tecnologias. Eu estou aqui com a placa para demonstrar para vocês. Essa aqui é a placa do MKM3. O microcontrolador é somente essa parte preta, ela é bem pequena. E em cima a gente coloca o módulo de comunicação que a gente quiser. Esse aqui é o do chip. Aí só encaixa aqui em cima. Continuando. As referências que eu utilizei para fazer esse slide foi um livro, ele é bem extenso, ele chega a ter 800 páginas, só que ele é bem aprofundado na área. E ele é Introdução a Sistemas Embarcados e ele utiliza como base o MSP 430. Só que assim, livros de sistemas embarcados é muito difícil de ter acesso, porque ele foca muito em um microcontrolador e não no sistema geral em si. Esse aqui ele é mais geral. Eu também gostaria de agradecer ao projeto Mulheres nas Engenharias, que abriu esse espaço, deu a oportunidade da gente compartilhar os conhecimentos, que mesmo que sejam poucos, eu acho que ajuda muita gente. Também a MC, por também dar oportunidade ao projeto, as meninas que fizeram a divulgação também, e a Vulcano Engenharia, que é a empresa que eu trabalho, que ela cedeu e deixou eu utilizar as imagens de todos os projetos e falar sobre ele também. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem estar comentando, que vão me passar quais dúvidas são. Primeiramente, obrigada, Melissa, pela ótima palestra. E vamos para as perguntas. Tem a do Pedro Victor. A pergunta, ele fez 3 perguntas. Precisa saber de eletrônica para fazer um projeto um projeto com microcontroladores? O que custa mais, o produto ou a mão de obra? E você tem algum canal tutorial para indicar sobre microcontroladores? A primeira, por favor, são 3. Precisa saber de eletrônica para fazer um projeto com microcontroladores. Ok. Assim, depende. Se você quiser fazer um projeto para sua casa, não precisa entender tanto, porque se é um projeto para sua casa, com certeza já existe na internet. Então você pega o circuito pronto na internet, pega o código pronto também, e não precisa entender muito, nem de eletrônica, nem de computação. Só que se você quiser fazer alguma coisa comercial, aí já é mais complicado. Aí já precisa de mais conhecimento. A outra pergunta é se é mais caro o produto. O que custa mais, o produto ou a mão de obra?
Aí também depende. Por quê? O salário de um engenheiro ele é alto, né? Então, já é uma mão de obra cara. Só que projetos embarcados, eles geralmente demoram 1 e chegam até 2 anos para ter a definição completa. Porque, diferente de um programa no computador, ele tem várias outras intempéries que atrapalham no desenvolvimento dele. Então, geralmente, a mão de obra costuma ser mais cara, porque demanda muito tempo daquela pessoa para projetar alguma coisa. Só que se aquele produto ele for muito caro, tiver componentes muito caros, ele consequentemente vai ser mais caro do que a mão de obra. E algum canal que eu recomendo tem o WR Kids, que ele tem vários projetos. Tem Brincando com Ideias. Assim, digitar eletrônica no YouTube tá muito fácil. Digitar eletrônica no Google tá muito fácil. No YouTube fica muito fácil de achar qualquer coisa. Me avisaram aqui que não deu de ver as placas e eu vou mostrar aqui de novo. Alguém me fala se tá vendo? Falou aqui que tá vendo. Essa aqui é a plaquinha. O microcontrolador é somente essa parte preta. Esse aqui, ele tem uma memória externa, que é essa outra parte preta. Tipo assim, os componentes delas são muito, muito, muito pequenos. Essa aqui é a parte que conta a vazão e o sensor de pressão fica externo. A questão dos módulos de comunicação é esse aqui. Esse aqui é o do chip, que coloca aqui em cima. E esse aqui é o do LoRa, que ainda está em desenvolvimento, por isso que está com os fios, coloca aqui em cima também. Mais alguma pergunta? Tem sim. Do Alex Abraão. A respeito da segurança de propriedade intelectual, como geralmente é feito para proteger um produto de cópia? Assim, tem as proteções básicas que vamos supor. Na empresa que eu trabalho, eles não deixam fotografar essa placa e nem mostrar ela, por isso que eu agradeci por eles terem deixado eu mostrar. Só que assim, eles tentam limitar na questão, quando vai postar foto de alguma coisa, não postar tanto a foto da placa, postar mais da embalagem do produto. Tem também como registrar patente. Quando você está desenvolvendo alguma coisa, principalmente quando está com algum pesquisador envolvido e aquele produto não existe, tem como você registrar patente. Se alguém fizer alguma coisa parecida, ela vai ter que pagar você os royalties, eu acho. E você tem direito sobre aquela ideia. E também, assim, é difícil você pegar um processador, tirar o código de lá e traduzir para você mesmo. Então, assim, a questão do código, tipo assim, se você tirar o processador daqui e colocar no lugar de novo, ele provavelmente vai perder o código que está dentro dele. Tipo, isso às vezes acontece só esquentando a solda. Então, assim, o importante é não deixar a placa muito exposta. Eu acho que isso é o principal motivo, porque, tipo assim, se a pessoa vê quais componentes você usa, ela pode pesquisar a biblioteca daqueles componentes e fazer um código parecido com o seu. Tem outra pergunta, da Ana Carolina. Dicas de matérias para estudar microcontroladores para quem quer seguir na área. Eletrônica básica, sistemas embarcados, programação de baixo nível, e eu acho que basicamente é isso. E eu recomendo começar a estudar por livro, porque, assim, livro você tem como filtrar mais direto ao ponto do que você quer. Eu, particularmente, prefiro estudar por livro. E também pesquisar projetos básicos de, eu quero ligar uma luz batendo palma. Tipo, isso é muito simples de se fazer. E quem não tem nenhum conhecimento do assunto, é fácil de entender e fácil de fazer também. Então, começar com projetos básicos, depois entender como eles funcionam, também é uma metodologia interessante. E tem a da Ana,
que é: o tamanho interfere em alguma coisa além de espaço físico? O tamanho de necessariamente o quê? Não. Se for a questão do tamanho do processador, ele vai interferir na questão da comodidade do espaço físico, porque computadores antes ocupavam salas inteiras. Se hoje eles ocupam menos, é pela questão da comodidade física. E também, tipo assim, você quer aqueles relógios iWatch, aqueles relógios da Apple, da Xiaomi, eles têm microcontroladores dentro deles. Então, eu acho que o menor tamanho que eles puderem ser vai ficar mais confortável para a pessoa utilizar. Então, depende muito da aplicação do para que você vai utilizar aqui. E tem outra pergunta: como escolher a linguagem de programação em função da especificação do microcomputador? Se você não tiver nenhuma experiência, zero, comece pelo C, que ele é mais fácil de aprender, sem ter conhecimento em eletrônica, essas coisas. Se você já tiver conhecimento nas duas áreas e está com dúvida e decidir qual, vai depender da aplicação. Se você quer programar uma CLP, se você quer fazer um dispositivo que ele é muito mais restrito, a Assembly ela é mais utilizada, porque ela consome menos memória e etc. Só que, se você quer uma aplicação, eu quero que ela me mande e-mails, eu quero que ela conecte com internet, eu quero que ela tenha uma aplicação assim, mais ampla, é melhor usar C. E se você quiser uma interface, quer uma tela bonitinha, tem como usar Python, tem como usar C++ também. É, ah, pelo que eu vi aqui, acabou as perguntas. E é isso. Agora vai disponibilizar o link nos comentários para os negócios lá que eu esqueci o nome. E eu vou mostrar o QR Code aqui para gerar o certificado. Bem, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Melissa por ter se disponibilizado a apresentar esse conteúdo a todos nós. Eu espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas, mas caso ainda hajam perguntas, vocês podem escrever nos comentários do YouTube, que nós vamos encaminhar todas as dúvidas para a Melissa e estaremos contatando vocês para responder todas as dúvidas. E eu queria agradecer a todos vocês que permaneceram conosco até agora e tenham todos uma boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, parabenizar toda a equipe organizadora desse evento. E como ainda temos 5 minutos, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Tem uma pergunta aqui que chegou: quais os preços deles aproximadamente? Isso vai depender muito, muito, muito. O preço desse dispositivo que eu mexo, eu particularmente não sei. Mas tem projetos que chegam a 10 mil reais para fazer o projeto. E se você quiser fazer, vamos supor, eu quero fazer um dispositivo que mede a temperatura do meu quarto, eu quero mandar fazer muito profissionalmente. E as pessoas me cobram 15 mil pelo projeto. Eu vou ter vai ser 15 mil. Só que se eu quiser 15, eu vou pagar 10 mil pelo primeiro, 15 mil pelo primeiro, e 200 reais pelos outros, que vai ser o custo de produção da empresa, entendeu? É basicamente assim que faz o cálculo. Só que assim, tem empresas que costumam cobrar, tipo, bem mais caro. CLP, que é dispositivos que faz para programar máquina e etc., que é uma eletrônica muito mais simplificada do que um microcontrolador, SLP geralmente não usa microcontrolador. Tipo assim, tem gente que paga 30 mil no projeto CLP. Só que só no projeto de CLP, aquele projeto vai ser da pessoa. A empresa não vai poder usar aquele projeto para ela. Só que se ela fizer 50 CLP, ela não vai pagar 30 mil por CLP. Ela vai pagar só o individual do custo de produção.
Melissa, no início, quais foram as suas principais dificuldades quando você começou a fazer os projetos? Assim, eu comecei a estagiar, eu não sabia nem programar direito, eu comecei a estagiar no primeiro período, então eu não sabia de basicamente nada, não sabia de nada. Me entregaram uma placa na minha frente e falaram para me ler o código. E eu fui lá e fui ler o código. E assim, como que eu aprendi a programar nisso? Eu abri o código, eu começava pela primeira linha. Eu copiava e ia pesquisar no Google o que que aquilo significava, porque eu não entendia de nada, de nada, de nada, de nada. Hoje, tipo assim, eu já tenho mais costume, eu já estou começando a soldar os componentes eu mesma, a identificar que aquilo ali está com problema ou não. Então, assim, acho que a principal dificuldade no começo é porque eu não tinha noção de nada. Para mim, se eu colocasse a mão na placa, eu ia levar choque e etc. Foi basicamente isso. Bem, eu acredito que nós encerramos por hoje. Eu gostaria de agradecer a Melissa mais uma vez. O link para o formulário vai ser enviado nos comentários do YouTube e o QR Code está na tela para vocês poderem pegar o certificado de vocês. Muito obrigada a todos novamente. Tenham uma boa noite.